Assunto de hoje, Triângulo de Pascal, ok? Dependendo da região no planeta, também conhecido por Triângulo de Pingala, de Caian, Yanhui, Tartaglia. Tartaglia é o apelido do Niccolo Fontana, já conhecido de vocês. Na verdade, esse triângulo já é conhecido, antigo dos chineses, era chamado de triângulo aritmético ou triângulo mágico, a gente já vai ver por quê. Vamos lá. Observa que é um triângulo formado por números, tá? Então aqui está disposto na forma de triângulo retângulo, também você vai encontrar por aí na forma de um triângulo equilátero. Mas eu acho esse formato aqui mais apropriado para o nosso tema. E veja, a primeira coluna aqui só de uns e aqui a que seria a hipotenusa, né, do triângulo, também só de uns, tá legal? Por que ele é chamado de triângulo mágico? Por que triângulo aritmético? Qual a função dele, tá? Na verdade, olhando para esse triângulo, primeiro que ele é fácil de ser construído e você vai aprender. Segundo que olhando para ele, você descobre diversos padrões numéricos. O que são padrões numéricos? Sequência é o principal exemplo aí de padrão numérico. Então, por exemplo, sequência dos números naturais, asterisco quer dizer sem o zero. 1, 2, 3, 4, você é capaz de adivinhar o próximo, porque é um padrão, percebe? Você já sabe que é 5, né? Procura essa sequência lá dentro, te desafio a encontrar essas aqui, são alguns exemplos que se encontram lá dentro. Vamos lá? Os números naturais, achou? Achei, né? Aqui eu tenho uma primeira coluna, na segunda coluna eu tenho os números naturais, está muito fácil. Você achou um outro jeito ali de aparecer esses números? Já descobriu? Olha esta diagonal. Para o conceito de diagonal, triângulo não tem diagonal, né? Eu vou pedir para você fazer o seguinte, vamos fechar aqui. Faz de conta que você tem aqui, olha, uma coluna, duas, três. E números invisíveis aqui, como se fosse uma matriz quadrada. Aí fica fácil você entender. Numa matriz quadrada, isso aqui seria a diagonal principal, 1, 1, 1, certo? E essa aqui, olha, 1, 1. E aqui o número que não existe, invisível, seria a diagonal secundária. Você entendeu? A gente vai tratar no triângulo de Pascal com o nome de diagonal, apesar de um triângulo não ter diagonal. Combinado? Então, nesse sentido aqui, ó, isso é uma diagonal de uns, e a segunda diagonal seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, que legal! Achei de novo a sequência dos números naturais. Bem bacana, né? Bom, legal. Mas e esse 2 elevado a n? O que é isso? É a sequência das potências de 2, portanto, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado, 4, e assim sucessivamente. Professor, e aonde ela aparece lá? Não estou vendo, eu também não. Mas se você somar, repare, 1 na primeira linha, soma, dá 2 na segunda linha, soma a terceira linha, aqui dá 1 mais 2, 3 com 1, 4, depois 4 com 4, 8, e pode crer, 5, 11 com 4, 15 com 1, 16, olha ele lá, tá vendo? Então, somando os elementos de uma linha, você tem 2 elevado a um certo expoente. Tá legal? São as potências de 2. Bacana, né? Puxa, e as potências de 11 também estão lá. Começou a entender por que triângulo mágico, né? Puxa vida, cadê as potências de 11? Achou? Não achou? Olha que bonito. 11 elevado a 0, 1. Bom, esse é fácil. E o 11 elevado a 1? Olha ele aqui, ó, 11. E o 11 ao quadrado, não é 121? Olha lá, 1, 2, 1. E o 11 ao cubo, não é 1331? Olha ele aqui. Pode acreditar, vai ser 11 à quarta, tá bom? Então, a sequência das potências de 11 também aparece no mesmo triângulo. Muito bom. Você já ouviu falar de números triangulares? Quem já viu, acha bacana, né? É uma sequência formada, olha, pelo número de pontos que você consegue fazer triângulos equiláteros aqui. Então, o menorzinho seria um ponto, olha aqui, tem 2 de lado, né? 2 assim, 2 assim, 2 assim. Então, é um triângulo equilátero. Aqui, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Outro triângulo equilátero. Como é que você faz? 1, 2, 3, 4. Veja aqui embaixo, você tem o número de pontos na sequência dos naturais. E aí você completa o triângulo colocando pontinhos no meio, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá o 6. 1, 2, 3, 4. Com 3, 7. Com 2, 9. Com 1, 10. E assim sucessivamente. E aonde é que estão esses números triangulares nessa sequência? Vamos procurar? Aqui a primeira diagonal é toda de uns, legal.
A segunda, a sequência dos números naturais. Observa a terceira diagonal. 1, 3, 6, 10, 15. 1, 3, 6, 10. Fica o desafio para você. Experimente achar o 15 e você vai ver que vai dar certo. Bacana, né? E finalmente aqui, nessa lista de exemplos, porque tem outras propriedades, tá? A gente vai falar aqui da sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci é aquela onde lá no infinito essa razão, né, entre um termo e o seu antecessor, ou seja, 8 dividido por 5, vai se aproximar de 1,618, que é tido pelos designers, pelos arquitetos como número mágico, né? O pessoal que gosta de coisas bonitas é o número da beleza, tá? Ele é obtido através da sequência de Fibonacci, a gente representa pela letra Φ, não confundir com Pi, né? Pela letra Φ, que é 1,618. Para quem não sabe, a folha de papel que você está acostumado a utilizar, né, ela tem uma proporção entre esse lado e esse, tá? Então, se você calcular, na maioria das vezes, você vai ter uma proporção muito próxima desse valor, porque acredita-se que essas proporções apareçam na natureza e isso é o que faz tornar as coisas mais belas. Observe o cartão de banco, o cartão de visita, todos eles seguem mais ou menos essa proporção. Uma outra coisa bacana é logo de empresas, né, marcas, você vai ver também seguindo essas proporções, tá bom? Designers gostam muito dele. Mas, bom, tá legal. E cadê esse número lá dentro, né? Você já encontrou ou não? Vamos buscar? Olha só, tá vendo esse sentido da diagonal principal aqui? Principal não, diagonal secundária, né, que seria se fosse uma matriz. Eu vou riscar aqui, olha, esse sentido aqui, tá vendo? Então, aqui você tem 1, 3, 1, né? Soma esses três aqui. 1 mais 3, 4, com 1, 5. Pega a paralela aqui, soma eles aqui. 1 mais 2, 3. Achou lá o 5? Achou o 3? Estou andando aqui ao contrário. 1 mais 1, quanto dá? 2. Olha ele aqui. Nessa paralela aqui eu tenho 1 e nessa paralela aqui eu tenho 1. Então, observa. Somando os paralelos eu tenho 1, 1 de novo. 1 mais 1, 2. Está lá, ó. 1 mais 2, 3, está lá. Como é que ela é obtida? Sempre somando o termo com o seu antecessor, 3 mais 2, 5, tá? E vai dar certo aqui também, 1 mais 3 mais 1, 5, olha ele lá. O próximo não é 8? Vamos ver? Traça a diagonal, aqui ó, paralelo e soma. 1 com 4, 5, com 3, 8, está lá de novo. Perfeito? Muito legal, né? Então eu acho que com isso eu já te convenci o motivo de ser um triângulo mágico, né? Muito bom. Mas de toda essa mágica, o que deverá ser cobrado de você é que você reconheça aqui duas propriedades importantes, além desse padrão de uns, né, que você viu na diagonal aqui e aqui, você precisa saber que, somando qualquer coluna a partir do primeiro elemento, até onde eu quiser, por exemplo, 1 mais 3, você vai encontrar o elemento abaixo na coluna seguinte, olha ele aqui, tá vendo? 1 mais 3, 4. 1 mais 3 mais 6 dá 10, olha ele lá. 1 mais 3, 4, com 6, 10, com 10, 20, olha ele lá. Então, somando na coluna, sempre a partir do primeiro elemento da coluna, você pode ir até onde quiser, o resultado da soma vai estar à direita e abaixo. Logo, na primeira à direita, na primeira abaixo. Bonito, né? Guarda é uma das propriedades. E outra também que eu preciso que você guarde é das diagonais. Vamos lá, você pega qualquer diagonal, por exemplo, vamos começar pela principal aqui. Sempre a partir do primeiro. 1 mais 1, olha ele aqui embaixo, 2. 1 mais 1 mais 1, 3, olha ele aqui embaixo. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4, olha ele aqui embaixo. Vale para as outras diagonais? Vale, meu caro. Vamos lá, pega aqui, olha, 1 com 4 com 10, vou fazer aqui, vou riscar para você. 1, 4 mais 10, tá? Então, começando aqui, 1 mais 4, 5, com 10, 15. Olha ele aqui embaixo. Achou? Logo abaixo. Então, diagonal você vem, puf, resultado embaixo. Na coluna você vem, cai para a direita, resultado embaixo também. Tá bom? Guardou as duas? Muito bem. Uma outra coisa que eu preciso que você perceba, quanta coisa tem no triângulo, né? Chocante. Olha só, é uma simetria, repare, 1, 4 anda de trás para frente aqui, 1, 4. Ela vai acontecer sempre.
Na simetria, você tem aqui 1, 5, 10, olha ao contrário, 1, 5, 10, tá bom? Às vezes o do meio vai ser diferente, mas os extremos sempre você vai caminhar igual. Tanto é que na hora de montar, se você lembrar dos dois aqui, ó, dos dois primeiros, você sabe os dois últimos ao contrário. Essa simetria existe. Bacana? Ok, vamos adiante. Pessoal, por que afinal chama então o triângulo de Pascal se é tão antigo e tão conhecido? O Pascal estudou isso pra caramba e demonstrou essas propriedades, tá? Fez um tratado sobre isso, tem um livro dele publicado. Então era um cara que na época manjava muito do triângulo aritmético. E aqui tem uma história bacana. Ele e o Fermat contemporâneos, o Fermat tinha um problema de probabilidade, se encontraram num bar, num boteco, para então tentar discutir a resolução deles. Chamava Bar do Pierre, tem até data isso, porque é um marco histórico. A gente considera que ali começou a teoria das probabilidades, tá certo? Eles tinham que resolver ali um problema para um cliente que jogava, apostava, né? E, enfim, chegaram numa solução que envolvia essa conta, 1 mais 5 mais 10 mais 10 mais 5 mais 1, tá? Numa determinada posição. E aí o Fermat mostra isso pro Pascal, o Pascal fala, pô, peraí, cara, isso aí tá numa coisa que eu manjo pra caramba. E essa sequência aqui aparece lá no triângulo aritmético, tá certo? Então, como ele dominava isso, virou triângulo de Pascal. Os matemáticos passaram a chamar o triângulo aritmético de triângulo de Pascal. Legal, né? Bom, fica aí a história. E aí, nessa discussão, o Pascal mostra para o Fermat o seguinte, olha, esses números aqui, na verdade, eles são combinações, por isso que ligou a coisa com a probabilidade, percebeu? São combinações. Esse 1 é obtido pela combinação que você aprendeu na fórmula de análise combinatória lá, é isso mesmo, a fórmula é essa aqui, olha, combinação de NK, não é N fatorial dividido por K fatorial, N menos K fatorial? Então, a única diferença aqui é que, por exemplo, combinação de 5, 3, ele representava assim, olha, 5, 3, tá? Na forma que a gente chama de número binomial. Então, número binomial é esse número aqui, ó, 5, 3, que quer dizer combinação de 5, 3. Como é que você calcula esse número binomial? Pela fórmula da combinação. Ele é, em suma, a combinação. Perfeito? E essa sequência é muito fácil de você guardar, porque, olha só, toda a linha tem 5 em cima e embaixo é uma sequência numérica. Olha só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, naturais começando pelo 0. E aí o Pascal mostra que este mesmo triângulo, que é onde apareceu lá a tal sequência, né, do problema deles, esse tal triângulo pode ser totalmente representado nesse formato, no formato de números binomiais, ou seja, com combinações. Então, olha que legal. Aqui na linha, em vez de 1, ele põe o 0, 0. Se você calcular pela fórmula, esse 0, 0 vai dar 1. Esse 1 aqui é o mesmo valor, tá? Só que aqui na forma, então, de números binomiais, de combinações, e aqui na forma de números. É a mesma coisa, é o mesmo triângulo. Qual é a facilidade que você tem neste formato? Que era o que o Fermat estava cobrando lá. Escuta, isso aqui vai ficar muito difícil quando chegar lá longe, lá embaixo no triângulo, né? Ele falou, olha, vamos trabalhar então com combinações, né? Então, repare, as linhas de colunas, a gente passa, então, ver um motivo para não começar na linha 1 nem coluna 1. A gente começa na coluna 0. Repare que o K de todos eles, né? O númerozinho que fica embaixo, tá bom? O K, esse aqui, ó, NK, o número de baixo, ele é 0 na primeira coluna. Então, a primeira coluna a gente vai dizer que é a coluna 0. Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, vai nos facilitar muito a vida, tá bom? Inclusive aqui, né? Você vê que na sequência, esse 1 aqui, aliás, esse aqui era 2 elevado a 0. Então, é o número elevado ao número da linha, tá certo? O número da linha sendo 0, 2 elevado a 0 é 1. Então, a coisa se casa, passou a ser interessante o quê? Vamos chamar de coluna 0 e de linha 0 também. Então, linha 0, linha 1. Repare que nas linhas o número de cima sempre é igual. E com isso você é capaz, então, de imaginar a próxima linha, os números de cima do número binomial seriam todos iguais a quanto? Iguais a 5, isso mesmo. E aqui seria 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5,
4 e você ia acrescentar o último, 5, 5. Legal? Você deve lembrar de combinações complementares e agora você vai entender por que o primeiro aqui é igual ao último e de trás para frente também. Porque são combinações complementares. Repare, 4, 0, qual é a combinação complementar? É 4, 4. 4, 1, qual é o complementar? É o 4, 3, porque 3 mais 1 dá 4. Lembrou? Se você jogar na fórmula, eles dão o mesmo resultado, por isso a simetria. Muito bonito esse triângulo, não é? Bom, de tudo isso, o que você vai precisar saber dele? Você vai precisar saber construir, tanto neste formato quanto neste. Aqui ficou fácil, né? Porque linha 0, linha 1, linha 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2, pronto, você montou. Agora, para obter ele neste formato, e vão te cobrar isso, você não vai ter que calcular cada combinação dessa pela fórmula, pelo amor de Deus. Vai ter uma técnica para isso, tá? A gente usa esta relação, que na verdade era a regra, chamada também de regra de Pascal, mas ficou conhecida aí nos livros como relação de Stiefel, ele demonstra isso. E que é o quê? A soma desses dois binomiais, o que eles têm de comum? Eles têm a mesma linha, então eles estão na mesma linha, e a coluna é uma a mais do que a outra. Então, o que ele quer dizer com isso, de uma forma genérica? Ele está se referindo a qualquer número binomial e o seu sucessor à direita, né? Então, se o n for 2 e o k for 1, vai ser esse aqui, olha, 2, 1. E quem é o nk mais 1? Vai ser o 2, 2. Você entendeu? Então, é um número binomial mais o seu sucessor, ele demonstra que é igual ao que está abaixo, ou seja, na linha de baixo, e embaixo desse aqui, ó. Tá vendo? Porque a coluna é igual. E como é que você usa isso na prática? É assim, cara, ó. Você pega, escolhe um, vou escolher esse aqui, olha, 2, 1, tá legal? Este mais o sucessor dele à direita é igual a esse, tá? Ele demonstra que esse mais esse vai dar o de baixo, tá bom? Embaixo do segundo. Professor, como é que eu uso isso? Olha para cá. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Sacou? Então, se você lembrar os primeiros 3 aqui do triângulo de Pascal, ou seja, ele começa com 1. Todas as linhas começam e terminam com 1. As duas primeiras linhas é fácil você montar. Tem um elemento, 2 elementos, certo? E agora? Começa com 1. Você vai fazer 1 mais 1, 2. Põe embaixo. Certo? Termina com 1. Pronto, você acrescenta 1. Todas começam e todas terminam com 1. Certinho? Muito bom. E agora? Começa por 1. Vai lá. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E termina com 1. Tá saindo ou não? Olha lá, igualzinho, não estou nem olhando. Vamos de novo. 1. 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, termina com 1. Você é capaz de matar a próxima? Claro que sim, né? Vamos lá? 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 1, 5, termina com 1. E agora você pode se divertir e fazer até o tamanho que você desejar. Tá legal, gente? Muito bem, terminou? Não, continuamos com binômio de Newton na próxima aula, tá legal? Eu preciso que você tenha entendido isso aqui e esse aqui também, tá legal? Espero que não tenha sido muito extensa, eu acho que não, né? Eu contei muita história aqui para você, mas é bonita a história, né? Espero que você tenha gostado e tenha entendido aí o nosso triângulo mágico. Obrigado por sua atenção, até a próxima aula.